com concreto. Tá concretão. Bora! Estamos finalizando a nossa apresentação do mercado imobiliário de milhões, certo? Gente bonita, hein? Olha só. Isso aqui é a foto do evento do ano passado, do M2 Day. E aqui o livrinho, que vai estar, hoje é quinta, sábado, depois de amanhã, o lançamento do livro no M2 Day, que é nosso evento anual de aniversário da M2, onde a gente traz nosso ecossistema, né? Parceiros de negócio, prestador de serviço, fornecedor de materiais, galera bancária que faz parte do nosso ecossistema. A gente apresenta a empresa como ela está, qual que é a projeção dela, premia os destaques e esse ano vai ser especial, né? Porque nós vamos lançar o livro. Você vai ter acesso aí ao livro a partir de sábado aqui. Estava terminando de ler ele agora há pouco, algumas coisas, até que eu vou apresentar hoje aqui. E tá muito especial mesmo. Dá bom dia aqui para o nosso ultramaratonista. Como é que tá, cara? Tudo certo? Levantamos para vencer. Tem treino hoje? O que tu tem aí para fazer? Eu tenho que olhar na planilha. Eu acho que eu tenho 12 ou 13 quilômetros, alguma coisa assim. Acho que é mais rodagem hoje. Fazia final do dia com a patroa, lá em Sapiranga, na pista. Certo? Vamos lá para nós não enrolar muito, que os episódios estão mais direto agora do Café com Concreto. Amanhã é o último episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão de equipe e atendimento aí de cliente. E amanhã a gente vai falar sobre precificação, onde nós encerramos. A princípio, se eu não me engano, vão ser 15 episódios. No meu YouTube, Rodrigo Sartori. Você que está olhando esse vídeo em algum momento, né, pelo YouTube, quem sabe em um outro momento mais lá na frente, seja bem-vindo, que esse material é atemporal. Ele serve aí para qualquer momento, pelo menos aí na próxima 4, 5 anos aí ele ainda vai estar muito válido nesse formato de obra aqui, tá? E qualquer cidade do Brasil você pode usar esse material aí, com certeza. Treino de sprint, cara, bem tirambaço, vai dar um tiroteio aí. Vamos lá. Gestão de equipes, a chave para a eficiência. Nós já apanhamos muito com funcionários, nós já tivemos funcionários CLT, isso é um problema na construtora, porque é um público um pouco difícil de lidar no sentido de instrução, de capacitação, e nós tivemos 2 trabalhistas com esses funcionários, é incrível. E pagamos logo, já resolvemos, não quisemos nem avançar, uma muito injusta, inclusive, que poderíamos ganhar, só que ela está se arrastando, cara. Libera a grana ali, era pouquinha coisa, vai gastar em cachaça ainda e tá tudo certo. Mais ou menos isso. E depois que a gente ajustou a nossa gestão de equipes, melhorou muito assim, a eficiência, a rapidez, a capacidade de nós ampliarmos a equipe, de nós reduzirmos a equipe, porque essa é o principal tchan do negócio. Capacidade de ampliar e reduzir a equipe através de contratação de equipes CNPJs, nós chamamos de microequipes, tá? Então hoje nós não temos mais funcionários CLT ali na parte de prestação de serviço, né, direto da obra. Temos uma gestão de microequipes. São aí hoje quase 30, eu acho que são as 20 e poucas microequipes especializadas em cada área: microestaca, alvenaria, reboco, telhado, hidráulica elétrica, pintura, gesso, revestimento, cal fino e assim vai. Cada fase da obra tem uma microequipe. E a microequipe mesmo é 2 a 3 pessoas. Se a equipe maior, se eu não me engano, tem 5, que é um pessoal de alvenaria ali. Por que isso? Porque quando a gente cresce muito, essa microequipe também dá problema. Nós já tivemos problema também com microequipes que cresceram muito. Tinha uma microequipe, 2 microequipes ano passado que estavam perto de 10 pessoas cada uma. O que aconteceu? Problema. É muita gente. E não tem gente boa, não tem muita gente boa reunida junto como funcionário. Porque esse cara que a gente faz o contrato, ele é o responsável pelo contrato. Eu contrato lá o João. O João tem o auxiliar dele, mais um ou outro ajudante que trabalha com ele, porque ele é o cara bom, né? Ele contrata os auxiliares, alguém que está crescendo ali com ele, e ele consegue coordenar bem 1, 2, 3 pessoas ali, tá? Agora, quando ele tem 10 pessoas com ele, ele não contrata 10 pessoas boas. 5 em diante não presta, pode ter certeza. E não vai dar certo. Vai dar muito problema, tu vai ter prejuízo
o cara da micro equipe ali, o João, né, no caso que eu estou dando exemplo, também vai ter problema, vai ter prejuízo, e eles vão ter desgaste com o cliente, eu sei que nós já passamos por isso. Tá? Dá bom dia aí pro Rei do Concreto, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. O Josiel, ele e a Márcia aí, sejam bem-vindos. Se bem que a Márcia não deve estar acordada essas horas, né? 5 da manhã é para maluco, né? Nós estamos fazendo esses últimos 5 episódios do Café do Concreto às 5 da manhã. Talvez você está olhando no YouTube num horário mais confortável, mas nós estamos ao vivo às 5 da manhã pelo Instagram, beleza? Então, esse formato de microequipes é um nosso tchan, assim, de desempenho, porque eu contrato o cara bom, ele é rápido, especialista naquilo ali. Por exemplo, se eu der uma obra, uma casa inteira, assim, pegar um projeto, vamos usar de novo o João, né, que é um nome comum aí no Brasil. Seu João, faça para mim a casa do zero até a chave na mão. Toda a parte de alvenaria, fundação, elétrica, hidráulica, pintura, revestimento. Ele vai dizer assim, deixa para mim, Rodrigo, pode deixar que eu faço tudo. Ele vai fazer tudo. Mas rápido e bem feito é outra história. Por mais que ele seja bom, ele vai colocar um revestimento nessa casa ali 5 meses, por exemplo, dependendo do tamanho da casa, né? Vamos dizer uma média de casa popular ainda. Cara, 5 meses para botar o revestimento de uma semana. Agora o azulejista que faz isso o dia inteiro, o ano todo, a capacidade de expertise é muito maior. E as ferramentas também, porque ele usa todo dia, cara. Ele vai ter ferramentas melhores, porque requer investimento em ferramentas. Agora o cara que vai usar 2 vezes por ano, ele não vai ter as melhores ferramentas. Ele vai usar o improviso, a gambiarra, para valer a pena, né? Não vai ter altos investimentos em ferramentas específicas. Então isso faz toda a diferença na hora de construir uma casa. E esse é o formato que nós encontramos através das práticas, do erro e acerto, das contratações e dos estudos de análise, de modelagem de outras empresas maiores de sucesso, como elas constroem, como elas se desenvolvem e como elas desempenham. Modelos de contrato nós trouxemos também de uma equipe de advogados, especialistas em construção civil aqui no país, é referência aí a nível país, e buscamos treinamento com uma dupla de advogadas, inclusive, muito queridas, umas mineiras. Buscamos treinamento com elas também. Tudo isso foi assim, parte de hidráulica. A gente buscou treinamento com os caras que são referência a nível país hoje de hidráulica, e para nós alinhar nosso padrão. Então tudo isso a gente foi buscando referências de pessoas que já fazem isso há mais tempo, que já têm os seus cases de sucesso, até mostram também seus fracassos e são referência a nível país, para hoje a M2 ser referência aqui na região. Então não é assim, eu acho que assim vai dar certo, porque a maioria da construção civil hoje, vou dizer na nossa região então, porque eu não conheço o nível país, mas é a mesma coisa, cara, mesma coisa. E aqui ainda nós estamos bastante avançado comparado a algumas regiões do Brasil, tá? No nível da nossa região é tudo assim no achismo. A pessoa resolve fazer uma casa e vai do jeito que ela acha que é. Ela resolve empreender, vender uma casa e ela contrata o seu João lá, volto a dizer o exemplo do seu João, e o seu João define como ele acha que é. E porque ele sempre fez assim, sempre deu certo. Fora de norma, sem a parte de especialidade, cara, muito diferente do que é um padrão construtivo realmente, tá? Então, nosso case hoje, que o livro apresenta, está todo baseado em cima de capacitações e treinamentos, certo? Hoje a gente dá treinamento para o nosso time construtivo também. Fizemos agora a primeira certificação esse mês passado. Nós estamos em abril, isso foi final do mês passado. E vai ter 2 certificações por ano, para pegar equipes que não puderem ir para a primeira, vão para a segunda turma. E todo ano a equipe vai ter que vir para uma reciclagem de uma nova, da certificação daquele ano. O que é a certificação? Nós passamos o nosso método passo a passo, na parte de mão de obra, do padrão construtivo, de gestão de equipes. Passo a passo. A gente revisa com eles cada passo. Mesmo o cara da hidráulica, ele está entendendo como é que funciona lá a microestaca. O cara da pintura está entendendo como é que funciona lá a fase de colocação das esquadrias. Porque quando ele estiver pintando, ele entende todo o restante do processo e ele também me ajuda a fazer certas aferições ali da obra. O pintor é o melhor parceiro que tu pode ter. Ele vê tudo
tudo, cada detalhe. Isso que tem que melhorar. Hoje nosso pintor é um baita parceiro. Ele está há uns 2 anos trabalhando para nós nessa sentido de contratação por obra, por empreita. E ele nos ajudou muito a evoluir nosso método construtivo. Então, bom dia aqui pro Saurinho. Seja bem-vindo, cara. Tô te devendo uma visita aí. Ih, chapéu. Realmente, eu te devendo uma visita. Em breve eu vou chegar lá. Beleza? Então, esse é o nosso formato de gestão de equipes. Tá aqui no livro. Não recomendo contratar funcionários CLT, pois isso pode gerar custos elevados e dificultar a retenção de talentos. Outro formato também bom aqui desse nossa forma de contratação é que a equipe que não está dando certo, eu rapidamente consigo remover ela e entrar com uma nova equipe. Dá um certo prejuízinho ali, porque toda vez que tirou uma equipe e ela não entregou o serviço, tu vai ter problema, tá? Outra equipe vai ter que vir fazer algum conserto, sempre vai dar um certo nível de prejuízo, mas faz parte do ajuste dessas equipes. Tem equipes que tu consegue treiná-las, tem equipes que não, tu tem que mandar embora, não vai dar certo. Só que isso é fácil de fazer nesse formato de contratação. Agora, se SLT, cara, é muito complicado. Tu remover 3, 4, 5, o custo disso, a burocracia de se contratar de novo, é muito complicado. No formato de gestão de equipe funciona muito melhor. Tudo isso está no treinamento Construir para Vender método M2 detalhado, como funciona, o passo a passo e tal, os contratos. Nós temos um manual construtivo que nós entregamos na mão das equipes, para eles seguirem o passo a passo. Então a gente fala assim, que nós não ensinamos um pedreiro a sentar tijolo. E muito pelo contrário, ele senta tijolo melhor do que nós, com toda certeza. Nós não ensinamos um mestre de obra lá a fazer um concreto e concretar uma viga. Ele faz isso muito melhor que nós. Agora, o método construtivo, o direcionamento da obra, isso sim, isso nós mostramos como nós queremos que seja feito passo a passo, porque isso nós dominamos toda a gestão dessa obra, toda a visão dessa obra de uma forma mais ampla, assim, né? mais de cima, assim. Então, nós não ensinamos ninguém a trabalhar, mas nós mostramos como deve ser feito, que é o passo a passo. Isso traz também segurança para quem está trabalhando para nós, porque ele sabe que se ele seguir o passo a passo, não vai ter problema, cara. Dificilmente ele vai ter problema. É só seguir o passo a passo. A gente explica isso para eles. Cara, esse impermeabilizante está sendo aplicado dessa forma, em 2 demãos, uma na vertical, outra na horizontal, com tempo de secagem entre cada uma delas de 3 horas, porque é a norma de performance do produto. Não adianta inventar assim tá bom. Assim tá bom da onde? Tu tirou isso da onde, cara? Não, da minha cabeça, porque eu sempre fiz. Não é assim. Tem uma norma, tem uma especificação, tem uma performance a ser seguida. Então isso a gente não só mostra, tá aqui o manual construtivo, que também está no rótulo do produto, né? Mas está lá no manual construtivo, mas não só no manual construtivo. Está no treinamento que nós damos para eles, não só no treinamento. Está no gestor de qualidade, que está todo dia naquela obra, com um checklist lá fazendo assim, isso está certo? Impermeabilizante aplicado nas 2 demãos, parará, tá certo? Opa, não foi aplicado nas 2 demãos, volta aqui, faz anotação, observação, tal dia, tal hora, não foi visto que não foi aplicado, chega ali, já resolve aquilo ali, volta no outro dia e confere. Foi aplicado? Foi aplicado. Tá entendendo? A gente tem um checklist de conferência se realmente está sendo executado como deve ser aquela fase da obra. Isso é um diferencial que ninguém faz. Ninguém faz. Só nas casas de acima de milhões lá, que o pessoal tem um engenheiro dentro da obra, conferindo o processo construtivo. Mas a obra residencial aqui, eu falo da nossa região, né? Cara, nem essas obras que o pessoal diz de alto padrão, hein? Muito raro as obras que tenham uma conferência diária técnica. Não é o pedreiro olhando lá, não, técnica, que é como se fosse um auditor da obra que vem todo dia conferir se aquilo ali foi executado conforme a orientação. Tá entendendo? Isso é um diferencial que nós entregamos, que está aqui no livro, como fazer, que está no treinamento Construir para Vender método M2, porque é um método que nós desenvolvemos. E nós fazemos essa gestão de equipes. Então tem as microequipes trabalhando lá,
ante a microequipe trabalhando na conferência, tem 2 gestores de qualidade, hoje nós temos 2, tá? Provavelmente até o ano que vem vai ter 3. Quem são esses 2 gestores? Eles são divididos por regiões aqui, e eles estão dentro das obras todos os dias, eles raramente vêm para o escritório. Tem lá, cada um tem umas 20 obras para gerenciar, tá? Claro que tem obras que são perto, assim, então facilita. E tem obras que, por exemplo, ele não precisa passar todo dia, porque já está lá na fase da pintura. Então, cara, o nosso pintor 100%, ele não precisa ir lá conferir, ele só dá aquela passada, aquela revisada, beleza, vamos para a obra. Ó, isso aqui tem que dar mais atenção, então isso aqui eu vou me dedicar mais tempo aqui. Ele dá aquela passada, confere aquela fase, faz o checklist, alinha algumas coisas, vai para a próxima, vê se precisa fazer alguma correção. Esse checklist foi construído como? De todos os problemas que nós já tivemos em obra. E toda vez que a gente encontra um erro em obra, vai para o checklist. Opa, erramos uma vez, nós não vamos errar de novo. Na próxima vai ser conferido. Todas as outras obras vão ser conferidas para isso não acontecer novamente. Então, dificilmente a gente fica errando na mesma coisa, porque ali vai para o checklist. A gente tem um padrão, e se começa a ter erro, tem o erro aqui, vai para o checklist. E a gente tem uma lista extensa de checklist porque é experiência. É experiência, cara. É pessoas trabalhando, situações que acontecem, então tá bem alinhado nesse sentido, tá? Então tem essas 2 pessoas no gestão de qualidade. Tem mais 2 pessoas que fazem a nossa organização de material, de obra e recolhimento e limpeza do canteiro e tudo mais. E tem o Matheus, que é nosso gerente, né, o nosso sócio, mas ele gerencia todas as obras através de um software de gestão também, que nós buscamos em capacitação que eu tive em São Paulo em 2023. Isso, eu trouxe esse software de gestão, já vai fazer 2 anos que a gente está com ele. Sensacional, controle de financeiro, centro de custo de cada obra, que antes era lá nas planilhas de Excel, meio confuso assim. Confuso não, mas tudo muito manual, né? Hoje está automatizado. O nosso gestor de qualidade tira uma foto da obra lá, ele tem acesso me fugiu o nome, acabei de falar, ao programa ali de gestão, né, software de gestão, no telefone dele, que é um telefone que nós demos para ele. Aquela foto já vai direto para o sistema e o Matheus consegue já identificar que momento está da obra, até para a gente pedir as etapas, né, porque 85% das minhas obras são financiadas, então tem que pedir as etapas para entrar os valores na conta dos clientes eles nos pagarem, tá? Então a gente tem esses controles assim que nos ajudam demais na gestão de equipes, tá? E hoje o Matheus está com um estagiário, começou essa semana, um rapaz bem desenvolvido assim, acho que vai dar bom o guri ali. Vamos ver como é que vai se desenvolver. E esse é o nosso formato de gestão de equipes. Quando entra no atendimento de cliente, eu entro antes, né, fazer esse atendimento do cliente, que é um atendimento diferenciado. A gente mostra tudo isso que eu acabei de falar para vocês sobre gestão de equipes, que eu falei durante a semana sobre padrão construtivo. Eu apresento para o cliente, fico 1h30 com ele. Depois a gente vai ver obras, ver aquilo que eu acabei de falar. Ele vai ver de verdade, não é uma coisa inventada, simplesmente falada de discurso, é algo que acontece lá na prática. Ele vai ver obras começando, obras no meio do caminho, obras nos acabamentos. Daí nós vamos marcar um briefing com a Letícia, ele vai receber esse atendimento para desenvolver esse projeto. E ali está definido e decidido já para construir conosco, que geralmente já tem precificado ali boa parte da obra já antes do projeto. 80%, 90% já tem precificado pelo perfil do cliente, pela ideia de orçamento que ele tem, então eu já consigo dar uma boa alinhada com ele. Ele não tem um valor fechado de obra, mas nós temos experiência, terreno plano na nossa região. Tem obra de 80 metros, obra de 100 e poucos metros, a garagem eu consigo precificar mais ou menos isso, a casa mais ou menos aquilo. Bom, beleza, vamos para o projeto, ver quais são os seus diferenciais de acabamentos e tal, depois eu finalizo esse valor de projeto, de obra aqui final, tá? Então, a gente é bem ágil nisso, né? O cliente se sente muito bem atendido, é rápido, consegue acelerar os processos e transparente. Depois eu sento com o cliente, depois do projeto desenvolvido. Hoje a gente tem, além da Letícia coordenando a parte de projetos e atendimento do cliente, temos a Sabrina, que é outra arquiteta formada ali dentro do escritório, que elas agilizam muito rápido esse projeto hoje. Antes nós estávamos um pouquinho devagar, assim, hoje está muito rápido. Finalizou o projeto, chama o cliente de novo ali, cara, tá aqui o orçamento, detalhado. Não é assim, essa casa custa 500 mil reais. Não, cara.
essa casa de 100 metros, a parte base do nosso padrão construtivo, dá 250 mil. Dando exemplos, que vamos botar ali 300 mil reais. Essa tua garagem, nesse formato, com esse tipo de telhado, tal e tal e tal, vai dar 80 mil reais. Essa porcelanato vai dar 12 mil reais. Essa esquadria em alumínio, assim, assim, assado. Um cachorro chorando aí. Vai dar 30 mil reais. Essa, cara, calfino de parede, parará, água quente, tudo detalhadinho. Ele olha assim, ele entende de onde foi composto o valor da casa, que lá no final deu 500 mil reais. E se ele toma as decisões. Cara, fica um pouco apertado aqui, eu acho que eu vou tirar isso, vamos substituir por aquele outro, essa garagem vamos deixar para um segundo momento, ou vamos entrar num formato diferente, vamos ampliar, vamos reduzir. Planta baixa também, né, a gente consegue movimentar ainda, porque ainda não foi para a prefeitura, né, a gente está definindo ainda o valor. Fechou em 450, que é o orçamento. Beleza, fechou, a gente vai fazer contrato desses valores, também desse projeto, e o projeto vai ser finalizado e enviado para a prefeitura, certo? Daí ali em diante, depois, se é pagamento à vista, vai no nosso contrato, se é financiamento, vai no nosso contrato. Essa é a nossa forma de atender e de entregar imóveis, que a gente relata aqui no livro, tá? Essa parte de precificação eu vou falar amanhã, vou me concentrar um pouquinho como nós precificamos. Até adiantei um pouquinho agora, né? Estendendo um pouco a live hoje. Mas é a forma M2 de trabalhar, e assim que nós temos conquistado muito mercado. Muito mercado. Só os últimos 3 anos, tá? 2023 a gente bateu 4 milhões em negócios de obras. 2024, 11 milhões de negócios. Esse ano vai dar uns 15 mais ou menos. Mais ou menos, tá? Até julho que eu fechar de negócios vale para 2025. E depois, agosto em diante, já vale 2026. Eu já estou com mais ou menos uns 12, 13, né? Alinhado já em negócios, tá? Alguns estou finalizando agora, inclusive essa semana tem alguns orçamentos bem bons assim para nós fazer a apresentação. Mas eu acredito que vai bater uns 15 aí, até junho, julho em negociações, que fecha 2025 e depois a gente começa a precificar já 2026. Então é uma boa crescente, o mercado está muito aquecido, então quem quiser entrar nesse mercado e fazer um trabalho nesse sentido, é um baita mercado, perene, sólido, né? É uma procura gigante, fácil acesso a crédito e tudo mais. E a tendência é continuar, né, nesse sentido, porque o déficit habitacional é muito grande, tá? Mesmo o país enfrentando algumas dificuldades que eu tenho visto em outros setores, comércio, turismo, tenho conversado com outros empresários que estão com muita dificuldade assim, de manter vendas, manter negócios. Na construção civil, ao contrário, o problema é na gestão, quando existe falha de gestão, falha de método construtivo, falha dos processos, aí acaba não tendo uma boa qualidade nos números. Porém, quem está conseguindo ter uma boa gestão tem números crescentes, tá? Crescentes. Certo? Vamos encerrar, já falei demais. Amanhã vai ser nosso último episódio do Café com Concreto. Vamos falar sobre precificação. Eu vou entrar um pouco de detalhes daquilo que está no livro. Valor, e botei números no livro para entender como nós trabalhamos. Nossos números agora deram uma pequena atualizada, mas é basicamente o que está aqui no livro, tá? Cada trimestre agora eu estou atualizando números, então está muito volátil o mercado, né? Então a gente está acompanhando assim para nós, porque eu já apanhei isso mais para trás, por não atualizar número tão rapidamente. E quando eu vou começar aquela obra, eu estou com números muito defasados, entrego a obra às vezes no 0 a 0, já entreguei obra, né? Não vai dizer 0 a 0, mas deu 10% de margem. Teve uma obra que deu 4% de margem e outra 6% de margem. Esses foram meus piores números. Obras pequenas, tal. Tive problema com equipes que eu estava treinando, por isso que a gente coloca sempre em obra pequena. Faz parte, tá? Eu tô falando de 40 e poucas obras, né? Então, do ano passado. Só que a gente aprendeu, analisou, cara, onde que eu errei que deu essa margem tão pequena? Na precificação, deu problema no processo, tal e tal, mas entregamos as obras como deveriam ser, tá? Melhor ainda do que deveria ser do nosso contrato, só que apanhamos. Então a gente analisa isso
e vai ajustando, e hoje a gente já sabe que a cada 3 meses, também meus novos clientes assim, cara, se nós não começar essa obra em 3 meses, depois do contrato assinado, eu vou precisar atualizar. Então a gente já está mais alinhado nesse sentido, a gente vai aprendendo, né? No mercado, fazendo leitura de mercado. Esse é assunto para amanhã. Vamos encerrar aqui. Papai do céu, tu és um pai bom, sempre nos ouve, que o Senhor nos dê sabedoria aí, galera da construção civil nível país, para realmente desenvolver um mercado de qualidade. Que nós possamos entregar obras de qualidade, dentro de uma gestão com eficiência, com rentabilidade, para os profissionais que se dedicam a um trabalho tão árduo. E também que o mercado cresça com uma forma exponencial, gerando grandes negócios para todo mundo. Em nome de Cristo. Amém, amém. Certo, turma? Nos vemos amanhã no último episódio do Café com Concreto e sábado no evento. Acredito que você está inscrito já, né, gurizada aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no link da bio. O M2D e o lançamento do livro Mercado Imobiliário de Milhões. Beleza? Abração, valeu, até amanhã. Até fogo de artifício aí. Valeu, galera.